pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tema que será impactante e abençoador. O nosso próximo tema é revestidos da armadura de Deus. Mas antes, vem comigo e nós vamos montar juntinhos todos os recursos necessários para a ministração dessa história.
o material todo prontinho, nós vamos para a aplicação de cada recurso no decorrer da nossa programação. E de imediato eu quero apresentar para vocês a nossa segunda folha da apostila, que é uma ordem de culto, né? Uma dica para que vocês mantenham sempre a ordem, né? Para que as crianças saibam o que vai acontecer no decorrer da programação. Então, nós temos aqui, olha, a indicação de acolhimento, que é como você vai receber as crianças, né? Então, nós sempre indicamos que você receba as crianças de uma forma com que você possa se conectar com elas, chamando sempre pelo nome, sendo simpáticos, né? Acolhendo mesmo a criança. Então, este é o momento principal, sabe? Onde vocês vão receber as crianças de uma forma bem dinâmica, bem alegre. E após esse momento, nós vamos ter o quê? Um momento de oração, onde nós vamos colocar tudo nas mãos do Senhor para que ocorra de acordo com a vontade dele. Temos também indicação de louvores, tá? Nós sempre indicamos louvores que vão combinar com o tema proposto, tá? O objetivo da lição: ensinar as crianças como podem ser soldados de Deus preparados para a batalha espiritual. Mostrar a importância de confiar em Deus e estar preparados com sua armadura. O versículo que nós vamos memorizar está em Efésios 6:11, que vai nos dizer assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. A base bíblica, que é onde está essa ministração, está em Efésios 6, do versículo 10 ao 18. E após o momento de acolhimento, o momento de louvor, nós vamos apresentar para as crianças o tema e o versículo do mês que está disponível no nosso banner. Então, nós vamos convidar as crianças para falar juntos o versículo do mês, que está lá em Efésios 6:11, que diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, nós vamos começar mostrando para as crianças o que significa isso. E neste momento, você vai dizer para as crianças que a armadura era uma roupa usada pelos soldados para que eles pudessem se proteger na guerra. Paulo, um grande pregador do Evangelho de Cristo, escreveu uma carta para os Efésios. Ele queria ajudar as pessoas que moravam em Éfeso a se prepararem para a luta. Mas lutar contra quem? Não era contra pessoas. Paulo falava sobre os desafios, sobre a luta contra o mal, contra o inimigo de Deus. Por isso, Paulo disse assim nessa carta que ele escreveu: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Como soldados de Deus, nós devemos nos preparar para a luta, lutar contra o inimigo de Deus, contra o pecado, contra o mal. Mas nós não estamos sozinhos. Deus, ele nos dá uma armadura para que possamos nos proteger, nos preparar. E agora nós vamos descobrir como nós podemos nos vestir todos os dias com essa armadura. Nós vamos entender o que significa cada parte. Nós devemos nos vestir todos os dias com o cinto da verdade. Lá em Efésios 6,14 vai nos dizer assim: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. O cinturão, que é o cinto, ele segura todas as outras peças da armadura e as mantém bem firme. E a verdade, ela nos mantém firme contra as mentiras do inimigo. Nós, como soldados de Deus, como soldados de Jesus, nós devemos estar firmes na verdade. E a verdade, ela é Jesus. Nós devemos sempre falar a verdade e nos afastar da mentira, pois é assim que um soldado de Deus faz. Mas para conhecer a verdade, nós precisamos de estudar a palavra de Deus. Portanto, estejam preparados todos os dias com o cinto da verdade. A segunda peça da nossa armadura é a couraça da justiça. E lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 14, vai nos dizer: vistam-se com a couraça da justiça. A couraça, ela protege o nosso coração. E a justiça é fazer o que é certo aos olhos de Deus. Quando escolhemos fazer o que é certo, nós estamos protegendo o nosso coração do pecado.
Jesus, ele é o nosso maior exemplo de justiça. E quando seguimos os seus exemplos, os seus ensinamentos, nós estamos nos revestindo com a couraça da justiça. E como nós fazemos isso? Sendo honestos, escolhendo fazer o que é certo, falando sempre a verdade, tomando decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus. Justiça é fazer o que é certo. E a terceira peça da nossa armadura, da armadura que Deus nos dá, é o calçado do Evangelho da Paz. Lá em Efésios 6,15 vai nos dizer: e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Os calçados, eles nos ajudam a andar e nos manter firmes. E o Evangelho da Paz é a boa notícia sobre Jesus. Quando nos revestimos com os calçados do Evangelho da Paz, nós estamos prontos para falar, para anunciar Jesus, para anunciar a todos a salvação que nós temos através de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Nós devemos sempre falar do amor de Deus, sempre falar de Jesus para as outras pessoas. Nós devemos sempre estar prontos para anunciar o amor de Deus às pessoas. Devemos compartilhar sobre Jesus e o seu grande amor, para que outras pessoas também possam conhecer Jesus. Então, nós devemos sempre nos revestir com os calçados do Evangelho da Paz, para que outras pessoas também possam viver a paz e a alegria que Jesus nos dá. E uma outra peça muito importante que os soldados usavam era o escudo. Essa é uma parte muito importante da nossa armadura, que é o escudo da fé. Lá em Efésios 6, no versículo 16, vai nos dizer: e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. O escudo, ele era usado pelos soldados para que eles pudessem se defender contra os ataques dos inimigos. E a fé é o quê? Fé é confiar em Deus. Por isso que nós devemos nos revestir com o escudo da fé, para nos proteger quando o inimigo de Deus tentar nos fazer duvidar dele. O inimigo, ele lança em nós pensamentos ruins, vontade de fazer coisas erradas. Ele lança em nós mentiras sobre nós mesmos para tentar nos afastar de Deus. Ele tenta atingir o nosso coração e a nossa mente. Por isso, como soldados de Deus, nós devemos nos proteger com a fé em Deus e acreditar em suas promessas. Assim, nós seremos soldados de Deus preparados para a guerra contra o inimigo, nos revestindo com o escudo da fé. Mesmo que as coisas pareçam impossíveis, pareçam muito difíceis, quando estamos revestidos com o escudo da fé, nós cremos na promessa de Deus. Uma outra peça da armadura é o capacete. E onde nós colocamos o capacete? Ah, na cabeça, não é mesmo? O capacete da salvação é uma das peças também muito importante das armaduras de Deus. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, vai nos dizer: recebam a salvação como capacete. O capacete, ele protege a nossa cabeça. A salvação é o que recebemos através de Jesus. O capacete da salvação, ele protege a nossa mente, ou seja, nós devemos sempre lembrar que Jesus, ele nos salvou. E se você já convidou Jesus para morar no seu coração, Jesus, ele é o seu Salvador. Nós devemos sempre encher a nossa mente com coisas que vêm de Deus, ouvindo louvores, ouvindo histórias bíblicas, lendo a palavra do Senhor, orando. A nossa mente, ela é muito rápida, sabe, crianças? E nós conseguimos lembrar de muitas coisas que nós vimos ou ouvimos. Então, nós devemos escolher bem o que vai entrar aqui na nossa cabeça, o que vai ficar na nossa mente. Nem tudo que nós ouvimos, nem tudo que nós vemos é bom. Então, como soldados de Deus, salvos em Jesus, nós precisamos escolher bem o que nós vamos ver ou o que nós vamos ouvir. Nós devemos guardar a nossa mente com o capacete
da salvação. E a última peça da armadura que Deus nos dá é a espada do Espírito. Lá em Efésios 6,17 vai nos dizer: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. A espada, ela era uma arma poderosa que os soldados usavam, mas eles precisavam saber usá-la. A espada do Espírito, ela é a palavra de Deus, a Bíblia. Com a Bíblia, nós podemos aprender a palavra de Deus e aprender como nós podemos viver de forma que o agrada. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela nos ajuda a vencer o mal. Assim como os soldados sabiam usar a sua espada, nós também precisamos saber usar a palavra de Deus para nos defender contra o ataque do inimigo. E uma maneira muito especial de fazer isso, sabe como? Memorizando os versículos da Bíblia, conhecendo as histórias de todos os personagens da Bíblia e também os ensinamentos de Jesus. Vocês sabiam que Jesus, ele foi tentado pelo inimigo de Deus? É, isso mesmo. E sabe como ele venceu? Ele venceu usando a palavra de Deus. E nós também precisamos conhecer a palavra de Deus e ficar firme na verdade que ela nos ensina. Por exemplo, uma forma de você se defender quando o inimigo tentar te convencer de que você não é amado, de que Deus não te ama, que passar isso daí na sua cabeça, você pode lembrar da palavra de Deus e o que ela nos ensina em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Deus te ama muito e essa verdade está na palavra de Deus. Sabe, crianças, agora que nós sabemos como nos revestir com toda a armadura que Deus nos dá, podemos nos preparar para a luta contra o mal, a luta contra o pecado. E quem aí deseja se preparar com as armaduras que Deus dá? E Paulo, quando ele escreveu aquela carta, ele finalizou dizendo que todas essas coisas nós devemos fazer orando e buscando sempre a ajuda de Deus. Nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Deus, ele prometeu estar sempre conosco. Com Deus, nós estaremos preparados contra os ataques do inimigo. Fique firme. E assim como Paulo nos ensina, neste momento nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a estar preparados com a armadura que Ele nos dá. E assim eu ministraria essa lição, ensinando para as crianças como nós devemos nos preparar para a luta. E essa luta, ela não é contra pessoas, essa luta é contra o mal, é contra o pecado, é contra o inimigo de Deus. Uma dica para vocês, todo esse recurso aqui, para vocês deixarem ele mais firme, né? Se vocês quiserem guardar, proteger eles mais, a nossa dica é que vocês possam plastificar eles, né, com papel contact e podem colocar também EVA aqui atrás para que eles possam ficar mais firmes também. Uma outra dica também é deixar atrás de cada peça que compõe a armadura o versículo que nós vamos utilizar quando falarmos de cada uma delas. Uma outra dica também é você ir montando a armadura na parede, no painel, onde você tiver com as crianças nesse dia, você ir montando para poder mostrar para as crianças onde é colocada cada peça da armadura. E também tem no banner que você pode ir mostrando a armadura na criança. Após a ministração, após o momento onde a gente já orou com as crianças, finalizando a palavra que foi ministrada, nós vamos para a memorização do versículo. E para esse momento nós vamos usar uma dinâmica bem legal que as crianças gostam muito, que é bem desafiadora, né? Como funciona? O versículo ele está escrito aqui nesse cartaz e aqui nós temos um recurso para poder tapar algumas partes do versículo. Então, como que vai funcionar? As crianças, primeiro, nós vamos permitir que elas leiam todo o versículo aqui, nós vamos ler junto com elas também. Depois, nós vamos usar essa régua para que ela possa tapar algumas partes do versículo. Então, nós vamos primeiro falar todo o versículo, depois nós vamos tampar a segunda parte do versículo. Então, as crianças vão precisar falar, vistam-se com toda a... Elas vão precisar lembrar do que está aqui debaixo, que é a armadura que Deus dá.
Então, assim nós vamos fazendo. Olha, depois nós vamos tampar a terceira parte. Então, as crianças vão falar: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes. Então, cada vez que você tampar com a régua uma parte do versículo, a criança vai precisar lembrar aquilo que está aqui, ó, escondidinho atrás da régua. E assim nós vamos fazer várias vezes com as crianças. Você pode fazer com toda a turma e quando você perceber que as crianças já estão memorizando, você pode separar. Agora as meninas, depois os meninos. Então a gente pode fazer essas dinâmicas assim com as crianças para que seja lúdico, né? E uma forma para as crianças memorizarem, né, o versículo e também guardarem em seu coração. Como atividade, nós preparamos 2 modelos para poder fixar tudo o que nós ministramos nessa história. Para as crianças menores, nós fizemos uma atividade que elas vão gostar bastante. E como funciona? Você vai pedir para que elas pinte apenas esse desenho, esse daqui de baixo não. Então, se você já quiser deixar recortado essa parte para depois você montar esse recurso para ela, ok. Então, você vai pedir para que ela pinte esse desenho, né? Nós fizemos de menina e fizemos de menino também. Então, como que vai funcionar? A gente vai pintar esse desenho e depois nós vamos colar essa parte aqui embaixo desse desenho. Vai ficar assim. Aqui atrás está a parte escura. E como que vai fazer? Depois que as crianças já tiverem preparado o desenho, nós vamos mostrar para as crianças quando a gente passar o celular, olha, a lanterna aqui atrás, vai mostrar para as crianças, a criança que ela coloriu, vai aparecer a armadura. Então, nós vamos mostrar para as crianças que a armadura que Deus nos dá, elas não são essas que a gente mostrou aqui, vestindo, não são armaduras físicas, mas são espirituais. E é uma ótima oportunidade também para as crianças levar para casa esse recurso, né? E já mostrarem para os pais, pedirem nem que coloque uma lanterna, vale também com a lanterna do celular ou uma outra lanterna também que a família tiver em casa, né? Para passar aqui atrás e a criança ver a criança revestida, né, com toda a armadura que Deus dá. A segunda atividade, ela é um jogo. E como que nós vamos fazer? Você pode dividir a sua turma em 2 equipes, ok? Então, nós deixamos um arquivo com todas as peças que compõem a armadura. Como que vai funcionar? Você vai precisar de um recurso desse, de uma folha de recurso desse, para cada equipe. Se a sua turma for muito grande e você quiser separar em 3 equipes, ok. Então, como que vai funcionar? Você vai recortar, aqui, olha, nós já deixamos recortados aqui a armadura, né? Em cada peça que compõe a armadura. E como que vai funcionar? A equipe vai lançar o dado, esse dado aqui, olha, tem todas as peças em cada face deles, olha. Então, a criança vai lançar o dado, né? A primeira equipe lançou. O que caiu com a face para cima foi escudo da fé. Ou seja, aqui nós temos várias perguntas, olha, nesses cartões aqui. Então, o líder, ele vai pegar uma pergunta, a criança vai tirar aqui uma pergunta e você vai ler para ele. Então, se a criança acertar a pergunta que você fez para ela, ela tem o direito de ganhar o escudo da fé. A criança, ela vai ter que lançar, todas as equipes vão precisar lançar o dado e ela vai ganhar aquela peça que caiu para cima se ela acertar a pergunta. Então, a intenção é que ela monte toda a armadura com todas as peças, lançando o dado e respondendo a pergunta. Caso a criança jogue, né? A equipe jogue o dado e caia numa peça que ela já tem, ela vai passar a vez para outra equipe. Essa é uma forma de criar desafios, né? Expectativas, e as crianças amam, né? Além de reforçar todo o estudo que passamos através da ministração dessa história. Você pode dar para cada equipe uma folha branca, para que eles possam ir montando essa armadura em uma folha. Se quiserem colar também, né? Que ela fique à vontade. Mas a intenção é que cada equipe, né, monte a sua armadura completa. Após toda a programação, após a ministração, após a atividade, nós vamos entregar para as crianças o card bíblico, para que ela possa levar para casa e colar no álbum que está disponível na pasta Álbum 2024. E esse é todo o material que nós vamos utilizar para a primeira lição deste tema, revestidos da armadura de Deus. E mais uma vez nós pedimos ao Senhor
que abençoe o seu ministério, abençoe a sua vida e toda a sua equipe, para que continue sendo canal de bênção na vida das crianças.